Muito bem. Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde, tá tão cansado. Bora dar uma boa tarde mais energizado? Bora lá? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Opa! Maravilha. Vamos lá. Isso é energia. Pessoal, estamos iniciando hoje uma parte muito importante do nosso treinamento. Todo mundo está com os orçamentos da laje pronto aí para só entregar, beleza? Daqui a pouco eu já recolho. Eu vou passar algumas informaçõezinhas para vocês antes de nós darmos início. E o que eu quero dividir com vocês? Eu estou trazendo uma informação de telhado que ela vem com muitos princípios técnicos, porém nós vamos adaptar à realidade da região. Marlindo, Lucas, que entende muito dessa parte de telhado, eu vou pedir muito a ajuda de vocês, porque o que eu vou passar aqui são cálculos feitos, por exemplo, lá na região sudeste, eu venho de São Paulo, e lá é um outro formato, inclusive de tamanhos e tal. Porém, nós sabemos que a região, ela muda de região para região. E nós vamos, lógico, adaptar à região de vocês. Não adianta eu trazer, vocês aprenderem de um jeito que não é a forma natural que a maioria dos carpinteiros usam para construir, os telhadistas usam. Então, óbvio que vocês vão ver que vai ter muita coisa que vai fazer sentido, mas nós vamos aprender dos dois jeitos. O jeito formal e o jeito regional, que é o que vocês estão acostumados. Beleza? Nós temos dentro do nosso treinamento das 7 chaves, como vocês sabem, o treinamento das 7 chaves ele tem uma proposta, que é nós servirmos o nosso cliente de coração. Então eu vou fazer algumas perguntas e não precisam fazer fila para nem empurrar, pode responder tranquilo. Qual é a base das 7 chaves, gente? O amor. O atendimento de coração. Então, as 7 chaves para uma venda perfeita no varejo da construção, a premissa é servir o nosso cliente de coração. Só que só de coração, só ter carinho, só ter amor é importante, mas ele não é completo. Completo é quando eu domino tudo que eu vendo, eu tenho a expertise de orientar, de ensinar, de informar e de ajudar ele a tomar decisão. Por isso que a diferença entre um tirador de pedido, que estão com os dias contados nesse mercado altamente competitivo, para um consultor de vendas, é exatamente esse ponto. O consultor, além de vender, ele informa, ele orienta e ele ajuda o cliente a tomar decisão. E para isso nós temos que estar embasados. Nós estamos construindo essa casa. Começamos lá na fundação, não é isso? Fizemos a fundação, impermeabilizamos, levantamos a alvenaria, fechamos as cintas, batemos a laje, agora nós vamos fazer o telhado. E o telhado vocês vão aprender, e lógico que aqui é só uma pontinha do iceberg. A diferença vai estar naquele e naquela que se debruçar sobre o tema, aproveitar os professores que a gente já tem com muita experiência nesse setor e se tornar independente. Por exemplo, hoje, se chegar alguém para calcular um concreto para encher um contrapiso, quem sabe fazer o cálculo da quantidade de material para esse cliente? Ninguém? Consegue saber quanto vai de concreto para 1 metro cúbico? Então vocês estão perdendo tempo aqui. Vocês não sabem calcular o concreto? Se o cliente pedir, eu preciso colocar X, fazer um contrapiso e eu preciso colocar de concreto. Ninguém vai saber calcular para ele quanto ele vai gastar de areia, pedra, cimento, e areia e água? E aí, pessoal? Não vão? Sim ou não? Só dá resposta. Não, não vamos, eu não sei. Porque aí eu vou ter que mudar de cidade ou de país, porque fica difícil. A gente já passou por fundação, já voltamos umas 3 vezes em fundação. Falamos de alvenaria, falamos de laje, falamos de tudo. E se a turma não souber nem isso, aí nós precisamos rever muita coisa. Beleza? Então, ou seja, nós estamos diante de uma transformação que não depende de mim. De mim depende eu vim aqui ensinar vocês. Agora está em vocês querer ou não. E pelas respostas eu estou vendo que ninguém está afim. Com exceções, é claro.
mas a gente, vida que segue. Isso aí eu passo para a direção e eles sabem como vão conduzir isso aí. Beleza? Nós estamos diante de um cenário que o nosso cliente cada vez mais está informado, nosso cliente cada vez mais tem poder de escolha. Se não tiver pessoas que estejam engajadas em servir o cliente com qualidade, com excelência, nós vamos perder uma fatia importante. Estamos trabalhando diante de um cenário mutante. A empresa investiu maciçamente em estrutura de marketing, trouxe o cliente para a loja, nós estamos tendo muita venda, só que a consistência ela não está acontecendo como deveria. Então nós estamos ainda correndo sério risco de não ter repetibilidade de compra se nós não tivermos efetividade na venda. Tá certo? Pós-venda. Quem que aqui já fez pós-venda depois que começou a atender os clientes da sua carteira? Ninguém? Eu faço 95%. Parabéns, Marlene. Eu sei que você faz mesmo, porque você está ligado com seus clientes. Porque uma vez, por isso que é normal a gente estar na loja, o cliente perguntar, e Marlindo está ocupado. Ah, não tem problema, eu espero. E quando o Marlindo terminar, ele atende e me serve. Então, gente, esse é um diferencial, por isso que ele vende o que ele vende. Então a resposta está, você vê, 95% dos clientes ele consegue fazer pós-venda. Será que isso é um diferencial ou não é? Você mediu o grau de satisfação do seu cliente. Então, ou seja, a empresa ela vai ter que tomar uma postura, porque ela não pode ter 5 pessoas e só um está fazendo. Aí a conta não fecha, porque o zero não divide. Mas isso aí a gente vai tratar depois. Então nós estamos construindo essa casa com a iminência do quê? De nos tornarmos consultores de vendas. Como disse no início, não tem mais espaço no mercado para tirador de pedido. Tirador de pedido, amigo, não vai crescer, pelo menos aqui nessa loja. Porque a gente já está, inclusive, em transformação para poder mudar esse status quo. Eu não posso ter uma pessoa vendendo um nível e o restante vendendo 1/3 do que essa pessoa vende. Tem que estar pelo menos a metade ou pelo menos uma parte, mas aí a gente vai estar corrigindo isso. Nós estamos diante de um cenário. Hoje, a loja vende, nós estamos organizando para daqui a pouco aumentar o nosso fluxo de entrega, para aumentar o número de caminhão, aumentar a logística. Por quê? Porque está pedindo. Você vê, nós conseguimos uma proeza que hoje no Brasil pode-se dizer que é uma raridade. O que está acontecendo conosco aqui na cidade de Presidente Jânio Quadros, no segmento de lojas de material de construção, é uma raridade. As ações dirigidas foram tão compenetrantes que nós quase que quadruplicamos o faturamento em menos de 5 meses. É mentira ou é verdade? Sim ou não, gente? Sim, vocês estão vivendo isso. Então isso foram ações que foram dirigidas e essas ações foram assertivas. Ou seja, o nosso cliente debruçou um crédito especial sobre nós. Por isso que vocês que estão em vendas, vocês são responsáveis para vocês manterem isso. É obrigação de vocês manterem isso. Porque não adianta a gente fazer um número desse e depois ir perdendo porque eu não tenho um time de vendas que consegue fidelizar um cliente. Com proposta, com pós-venda, com visita na obra do cliente, com aproximação do pedreiro, do pintor, do eletricista, para que esse pessoal continue indicando, continue mandando. E um pedreiro, um pintor, um eletricista, ele só reindica a loja quando? Quando você promete entrega no prazo, quando você promete entrega produto certo, quando você orienta, quando você entrega aquilo que você tem que saber fazer. Por isso que a empresa precisa mudar. Como o Robinho e Léo me passou, aí ele falou, a gente troca de gente, mas não troca de sonho. Nós viemos para fazer a diferença. Então nós não vamos desistir. Se vocês e alguns de vocês estão desistindo, é por problema de vocês mesmos. Mas a empresa não vai desistir. E nós vamos até encontrar o time que vai fazer a diferença no mercado da região, porque hoje nós já estamos atendendo a região. Nós temos aí regiões que fazia-se muito tempo que estava se servindo essas regiões. Então foi feito o trabalho e nós não vamos recuar. Para trás nem para pegar impulso. Para trás nem para pegar impulso. Então vocês decidam, porque se vocês não decidirem, a empresa decide por ela mesma. Viu? Então vamos lá. A primeira chave da venda é o conhecimento. A segunda chave da venda é a abordagem. A terceira chave da venda é descobrir desejos e necessidades. Em posse do desejo e a necessidade do cliente,
surge a quarta chave, que é benefícios e características. Característica é o que o produto é, benefício é o que o produto faz. O cliente dá 80% de ênfase no que o produto faz. Então a característica é 20% do que o cliente quer saber. 80% ele quer saber o que aquele produto pode fazer por ele diante do que ele está necessitando. Depois da quarta chave vem a sexta, que a gente já tem que fechar a venda, eu já tenho que passar da quarta para a sexta. Mas num mercado altamente competitivo, é muito comum surgir a quinta chave, que é a objeção. É quando o cliente tem poder de escolha, quando o cliente começa a fazer muita pesquisa, ele começa a questionar. E aí ele vem com as dúvidas dele, vem com as objeções, e nós temos que superar as objeções. E as objeções só se supera quando você sabe fazer as perguntas abertas e você consegue colocar o cliente numa condição que ele fique nítido para ele, que você e a empresa a qual você representa é o melhor negócio para ele. E na sexta chave nós temos várias alternativas. Vocês já aprenderam as técnicas de fechamento. Agora, se estão usando na prática, cada um sabe da sua consciência, mas que vocês já aprenderam e estão lá, todo o material está disponível para vocês, isso já está lá. Agora, vocês estão usando? Então é um processo que nós temos que começar a consolidar. E a partir do telhado, que nós vamos terminar o telhado agora, e aí nós vamos dar uma pausa para mudança de regime. O que é essa mudança de regime? O que aconteceu nos últimos tempos, não só aqui na loja de Presidente Jânio Quadros, mas também na matriz lá em Maitinga, nós fomos obrigados ou fomos compelidos a mudar de regime. A partir do dia 1º de setembro, nós não somos mais Simples Nacional. Nós passamos para o regime normal. O que é o regime normal? É o regime onde você sai de microempresa e passa a ser uma empresa de médio porte. Então, ou seja, nós temos agora um desafio ainda maior. Por quê? O que o Simples Nacional, como o nome já diz, é simples, no regime normal muda tudo. O controle tem que ser diferenciado, as regras têm que ser diferenciadas, tudo é muito registrado, é bem complexo. E isso vai exigir um esforço de todo mundo, não só do administrativo, não só do logístico, mas principalmente do comercial. Então nós vamos ter que vender de forma aonde nós consigamos fazer tudo dentro do que manda os requisitos de uma empresa do regime normal. E isso só se dá quando? Quando que uma empresa desenquadra? É quando ela cresce e a empresa está crescendo. A empresa está se desenvolvendo, a empresa está agora passando de nível. Então, ou seja, eu não posso passar de nível com cabeças com o nível passado. Então, ou vocês, porque o Charles Darwin já dizia em 1856, as espécies que sobreviverão no futuro não serão as mais fortes e nem as mais inteligentes. As espécies que sobreviverão no futuro serão aquelas que melhor se adaptarem às mudanças. Então, aquele que se tornar um agente de mudanças, aquele que entender que a única coisa no mundo que não muda são as mudanças, que a todo momento a gente está mudando, se a pessoa não se adaptar a esse novo, ela automaticamente está se desenquadrando, ou seja, quando o mundo muda e você não muda, só vai sobrar sofrimento para você. Agora, quando o mundo muda e você muda com o mundo, você vai se adaptar a esse novo momento. Então pensem sobre isso, reflitam sobre isso e vejam o que genuinamente vocês querem para a vida de vocês. Então nós já deixamos isso bastante claro para vocês, que a empresa vai mudar, com ou sem a vocês. Porque vocês que eu falo com as suas exceções, tem pessoas aqui que eu estou vendo que está dando o seu máximo, o seu melhor. E nós não estamos pedindo o melhor do mundo, nós estamos pedindo o seu melhor. E é só isso aí, é só o seu melhor. Não precisa ser o melhor do mundo, não. Se for, ótimo. Se for o melhor do mundo, melhor ainda. Mas é o seu melhor. E isso requer um pouco de esforço. Ok? Então nós temos a sétima chave, que é pós-venda.
que é você conseguir fazer um trabalho com que o cliente cumpra o santo ciclo. Qual é o santo ciclo das empresas vencedoras? Qual é o santo ciclo que as empresas vanguardistas, as empresas que vão estar à frente do seu próprio tempo realizam? É quando o cliente compra na loja, é quando o cliente retorna e compra de novo, e é quando o cliente retorna e traz o vizinho, o amigo ou o parente dele, que é o VAP. Vizinhos, amigos e parentes dos nossos clientes. E como que eu consigo colocar na mente do meu cliente para que ele fale de mim, fale da minha empresa, fale daquilo onde eu trabalho para aquele vizinho, amigo e parente dele? É quando eu consigo entrar lá no coração dele e ele consegue lembrar de mim como alguém que é um agente de soluções. Então, um consultor campeão é aquele que é um agente de soluções. E para ser um agente de soluções, vocês precisam ser, primeiramente, agentes de mudanças. Se vocês não entenderem isso, vocês vão, infelizmente, patinhar, ou seja, vai ficar chapinhando na superfície. Hoje nós falamos de telhado. Ou seja, nós já falamos de fundação, falamos de impermeabilização. Alguém sabe, pelo menos, para cada metro cúbico de concreto, quanto que eu uso de Vedacity? Parabéns, Lucas. 0,380 para cada metro cúbico. Um metro cúbico de concreto, se for no MPA de 30, são 6 sacos de cimento, 0,8 de pedra, 0,7 de areia e 12 latas d'água. Então nós sabemos que 1 metro cúbico de concreto, eu consigo encher quantos metros quadrados de laje H8? 1 metro cúbico de concreto faz 12,5 metros. Parabéns, Michele. Para cada 12 metros e meio quadrado de laje H8, eu uso 1 metro cúbico de concreto. Se eu tenho uma laje de 100 metros, ou vou arredondar de 125 metros, quantos metros cúbicos de concreto eu uso? 10 metros cúbicos. Para 10 metros cúbicos de concreto, para encher 125 metros quadrados de laje H8, quantos sacos de cimento vai? 60 sacos de cimento. Todo mundo concorda com o Lucas? Sim ou não? E quantos metros de brita? Quantos metros de brita? Se cada metro cúbico vai 0,8, 10 metros vai quanto? Vamos lá, galera. Uma conta básica. 10 vezes 0,08 dá quanto? 0,8 dá quanto? 8 metros cúbicos, gente, de pedra. Quantos metros cúbicos de areia? Se é 8 de pedra, quanto é para 10 metros cúbicos de concreto, galera? 7. E quantas latas d'água? Quantas latas d'água? 120 latas d'água, gente. Isso vai para encher 125 metros de laje. Beleza? Agora, se eu tivesse essa mesma velocidade para responder isso para um cliente, eu acho que o cliente vai embora. Comecem a pensar sobre isso. Vocês precisam estudar o produto que vocês vendem. Vocês precisam investir na capacitação de vocês. A empresa está fazendo a parte dela, está vindo, está trazendo informação. Por exemplo, quantos cursos vocês já fecharam naquele sistema da Rede Construir, da ProLab, Construlab? Eu sei que Jô já fechou 4, mais algum, Jô? Ou só foi, tá nos 4, né? Beleza, Jô já fechou 4 cursos, gente. Parabéns, viu, Jô? Você vai chegar longe, eu tenho certeza, filha. Você vai arrebentar a boca do pote, porque você se dedica, você é uma pessoa especial. Alguém conseguiu terminar algum curso? Não, e é cursos rápidos, viu, galera? Então eu preciso que vocês ajudem, para que vocês consigam construir. Gente, se não estudar, não vai para lugar nenhum, amigo. Não faça que nem aquele sujeito que falou que queria ser médico. Aí mas você não está estudando. Não, mas eu acredito em Deus. Deus vai fazer eu ser médico. Você acha que Deus vai fazer isso? A não ser Deus mandar ele lá para uma tribo, lá numa tribo da Amazônia, para ele ser pajé lá, para ele curar os outros rezando lá. Agora, para ser médico, amigão, você tem que estudar. Você quer ser um bom advogado, tem que estudar muito.
E para ser um consultor de vendas de loja de material de construção e ajudar pessoas a realizar o sonho de construir e reformar? Tem que estudar, poxa, tem que estudar o que o que o produto é, o que o produto faz. Vocês têm que se alinhar nisso, porque é isso que é onde está o código. É o código que vai levar vocês do hoje que vocês estão para o futuro de prosperidade e sucesso da vida de vocês, é o conhecimento. E essa ponte, ela está sendo construída. E você que vai fazer uma ponte para passar um navio, vai passar um trem, vai passar uma carreta ou vai passar uma bicicleta apertada. É você que decide. Sempre vai ser a decisão sua. Nós vamos entrar agora na parte de telhado, e é muito gostoso trabalhar telhado. Por quê? É uma arte, gente. Eu admiro, eu digo que ser um carpinteiro, como Jesus, né, ele trabalhava com o pai, né, na carpintaria do pai. Eu acho que dos dons mais bonitos é o artesão da madeira, é aquele cara que consegue. Tem uns telhados, gente, tem uns caras. Aí você vê assim, aquele senhorzinho que nunca fez uma faculdade, nunca foi e aprende a fazer uns telhados que você olha aquilo e você fala: meu Deus, que coisa linda é essa? E telhado, gente, é uma coisa que é fundamental para uma casa. E nós vamos falar, hoje eu vou falar da parte técnica, e eu vou pedir para Lucas e Marlindo ir traduzindo de uma forma como que eu quero conhecer o jeito que vocês trabalham, como vocês medem aqui. Eu vou falar, por exemplo, das medidas oficiais. Vocês sabem, vamos falar só de vigas e pranchas. Vocês sabem qual que são as medidas oficiais das madeiras? Determinada pela engenharia, papapá, não? Começando a ripa. 1,5 por 3,5, né? Ripão 5,5 por 3,5. Barrote, que é metade da linha, que é 7 por 3,5, no meio de tudo. Linha de 10 por 3,5, não, 10 por 5, 10 por 5, 13 por 5, 18 por 5, 24 por 5, 27 por 5. E tem, acho que até 30 e quanto que vem lá? 30. 32 por 5. Não, mas até 27 pra gente ver padrão. 32. Até 27. Pronto. Olha que legal isso. Então vocês falaram o que acontece aqui, ok? Agora não é as medidas oficiais. Então, por exemplo, quando se fala de ripa, se fala de 1,5 por 4. Agora, aqui vai funcionar? Funciona. Só que nós estamos falando do que é padrão, do que é o que as madeireiras fizeram no longo do tempo. Então, nós temos uma ripa que era isso aqui, o ripão 2,5 por 5. Lá em São Paulo, vocês chamam de barrote aqui. Lá nós chamamos de caibro. O caibro é 5 por 6. Tá? As vigas, ou terças, ou linhas, né? Vocês chamam de linha aqui, não é isso? Lá o nome técnico é viga, terça e tem linha também. Então esses três não é o mesmo produto, tá? Que é essa garota aqui, ó. Aí vamos lá. Antigamente, hoje já mudou, inclusive lá nessa região também. É difícil para você conseguir medida oficial só por encomenda. Você tem que pedir na serraria, que faz os cortes. Antigamente as medidas oficiais eram viga de 6 por... nunca existiu 5 por 10, viu, gente? Era 6 por 12, 6 por 16, 6 por 20, 6 por 25 e 6 por 30. Essas eram as medidas oficiais, que depois de 20 já não é mais viga, é prancha. Não sei se aqui chama prancha também. Chama, não? Hã? É prancha, né? Então, ou seja, por isso que, lógico, vocês precisam saber disso, mas vocês sabem que lá na linguagem dos engenheiros, eles chamam de bitolinha. O que é a bitolinha? Bitolinha é a 5 por 10, é a 5 por 13, é 5 por 18, é isso aqui? 5 por 18, 5 por 24 ou 23, se eu não me engano. 24, né? Então, por que isso, gente? Madeira é sempre vendida em metro cúbico. Então, ou seja, essas bitolinhas, os caras conseguiram, porque foi ficando cara a madeira. Depois que eles normatizaram as madeiras de lei, e muitas ficaram proibidas, ou seja, eu vou passar para vocês o ranking, depois vocês vão receber, as 11 madeiras de lei
que são as top. E a maçaranduba é a number one. Hoje a maçaranduba, para vocês terem uma ideia, essa madeira aqui, ó. Sabe onde ela é usada, gente? Para fazer ancoramento de navio, porque ela pode pôr dentro d'água. Vocês já viram aquele spear feito de madeira, de coisa que o bicho está lá há anos e anos e anos e não estraga? É essa danada aqui, ó. A maçaranduba, ela tem essa propriedade de ser uma madeira dura, densa, amarga. E o que tem a ver a madeira ser amarga, gente? As traças odeiam amargo. Você pensa que é só nós que não gosta de tomar um trem amargo? Os bichinhos também não gostam, não. Tanto é que os penetrol, cupim, o gimo, aquela coisa, ele deixa a madeira, ele é um veneno, lógico que ele deixa a madeira, o bicho, só o odor ele já some dali. Então a maçaranduba é uma madeira de lei. Vocês sabem qual é a densidade média de uma maçaranduba? Vocês sabem o que é densidade? A densidade é o peso dela por metro cúbico. Então uma maçaranduba, gente, tecnicamente ela varia, lógico, porque pode estar mais seca, mais verde, mais molhada, né? Então tem essa variação. Mas na média, 1 metro cúbico de maçaranduba pesa 1 tonelada e 50 quilos, 1.050 quilos. 1 metro cúbico de maçaranduba. E a joranda, que vocês chamam aqui, jaranda. A jaranda, a densidade dela, a jarana, a densidade dela varia de 550 a 700 quilos por metro cúbico. Então, ou seja, a maçaranduba ela é mais dura, é amarga e é uma madeira firme. Então, como disse, ela serve para ancorar navio, de tão dura que ela é. Então é a madeira de lei hoje, number one, no nosso métier de telhadistas. Quando você fala da maçaranduba, todos já reconhecem que é uma madeira diferenciada e ela tem essas características. Outra madeira, gente, que já está escassa demais, é a peroba rosa. Também tem as mesmas, está em segundo a peroba rosa. Depois vem aí o roxinho e várias outras que vão indo lá e aí vai classificando. Então, qual é o nosso objetivo aqui como nossos revendedores? Nós temos que ter uma madeira comercial, uma mais barata, uma madeira para aquele cliente que não tem a condição, às vezes, de colocar uma maçaranduba e vai atender ele muito bem. Existem outras, para você ter uma ideia, existe uma madeira, não sei se a região já teve aqui, a canafístula. Você já viu? Não, né? Quem foi mais na vista é a Guajaraferro. A Guajaraferro também, que você vê, é uma propriedade, inclusive a Guajaraferro, ela vai... ela é muito parecida com a joranda, né? Jaranda. Ela é muito parecida. Então, madeiras dessas, gente, é importante vocês saberem na hora de explicar para o cliente. Inclusive, depois vocês vão pegar essas duas vigas aqui, ó, e vocês vão pesar ela na balança. Você vai ver que essa daqui, ela vai estar quase 500 gramas mais leve do que aquela. Por quê? A densidade é diferente. Beleza? Então, como convencer um cliente a comprar maçaranduba? Vamos lá. Como você apresentar para o cliente qual é o perfil do cliente para a gente vender maçaranduba? Ele vai construir a casa para ele e vai ter uma madeira boa. Nós podemos falar que é uma madeira boa ou é a jaranda? Ótimo. É uma madeira excelente. Tá ali, tem ali aparelhada, tá ali. Eu vou mostrar que eu trouxe duas aparelhadas para eles verem, que também tá no... Então, veja só, dentro desse propósito, eu preciso que vocês estudem, porque vai ter cliente que vai dizer, nossa, por que tem tanta diferença de preço? Se você não dominar essa matéria, se você não conseguir provar para eles que a diferença está estritamente no tipo da madeira, tá, vocês vão ter dificuldade em convencer o cliente. Pronto. Eu falei mal nessa tal de Jaguará. Não, mas ela é uma madeira boa. Uau. Guajaraferro? Mas aí é faculdade. Nós estamos numa região quente. Certo? Perfeito. Então, a opção de madeira mais barata para nós era a madeira mista. Eu trabalhei muitos anos com a madeira mista. A madeira mista é o quê? Ela vem de todas as espécies. Aí vem madeira boa, que se iguala perto dessa, não é uma madeira de lei, mas vem madeira boa, madeira vermelha,
madeira branca e aquelas fofonas que falam ter fofão. Aquela Você pega goiabeira. assim, é uma pena, né, Lucas? É. Aquelas amarelas, É. né? Então, assim, o cliente é um cliente popular que vai fazer uma casinha. O pessoal da zona rural faz, vamos dizer assim, né? Que não tem condição. Madeira mista. Só que para nós, revendedor, estava muito prejuízo que empenava demais, por a nossa região ser quente. E a Guajará Ferro, se for numa região fria, era uma madeira que eu escolheria para trabalhar também. Mas ela aqui na nossa região é o seguinte: se eu botar ela no galpão e ela demorar mais de 30 dias para me vender ela, eu tenho mais de 30% de prejuízo. Ela vira um anzol de. Ela vira um anzol. E depois que ela entortou, já era. Outra questão, acabamento. Ela, você não consegue, se você ir em qualquer marceneiro e falar assim, eu tô com um telhado para passar, falar que é Guajará, que é casca seca, Guajará Ferro, o cara não quer nem saber. Porque ele compra um disco que custa 400 conto, 280 conto, 300 conto. Ele passou essa madeira, o disco não serve mais para nada. Ele já está dizendo... Esse corte Aí já tá dizendo Guajará Ferro, que é duro igual um ferro. Você botar é uma madeira que vai resistir, mas ela não dá acabamento, né? A opção por jarana, ó, foi justamente essa. Uma madeira de uma qualidade bem melhor, não empena. A perca nossa foi mais a zero com a jarana. Se entrasse na minha madeira quando era mista, você assustava. Os juízes nós levaram. Então, ela é uma madeira que não empena, é uma madeira que dá para estocar. Eu posso gerar ela dentro de 90 dias, que ela não vai me dar problema, né? E ela, qualquer maquinário dá esse acabamento. E eu posso dar uma notícia para vocês, gente? Depois vocês pesquisem, vocês vão achar isso aí. Eu vou mandar para vocês todos os links. A jaranda é prima da maçaranduba. Você sabia isso, né? Segunda via da maçaranduba. Ela é prima. Mas por isso que vai escolha. Você entendeu? Então já é um produto eu vou ter uma madeira com uma qualidade melhor, com um preço mais acessível e que dá mesmo acabamento da maçaranduba. Então, nós não vemos a maçaranduba, nós nunca temos dificuldade de vender a jarana. Só que existe um cliente da maçaranduba que sabe o que é bom. Sabe. E sabe que vai botar uma coisa na casa que essa aqui também não vai dar problema nunca. Mas é uma coisa que ele vai botar e os bisnetos dele vai poder usufruir. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, por isso que o valor agregado maior. Agora, você vê os acalamentos. As outras madeiras não dá esse acalamento. E meu maquinário lá que o Lucas tá, é um maquinário antigo, velho, e não tá 100%. Se eu ir num maquinário de 100%, isso aqui fica... Vira um espelho. Um espelho. Entendeu? Então, a diferença hoje, nós temos as duas madeiras. A diferença hoje não está tão longe. Não está tão longe, está perto uma da outra. Mas todas as duas madeiras hoje que está no mercado nosso, atende qualquer cliente. Perfeito. Aí, vou me falar que é só sobre o concorrente, que nós temos muito problema sobre o concorrente de Guajeru. Então, todo orçamento que chega aqui de Guajeru, você já percebeu que é Guajará Ferro, Marlene? E as bitolas dele, eles enganam a gente nas bitolas. Por exemplo, a madeira que é a nossa é de 10, a dele é de 9. Uhum. A nossa que é de 13 é de 11. A nossa que é de 18 é de 15. Aí fala 18 para 15, 3 milímetros. Mas bota 3 milímetros, 40 metros cúbicos. Vai dar uma diferença que você não tem noção. Absurda. Você tá entendendo? A ripa nossa, nós trabalhamos com a ripa de 1,5 por 4. Geralmente pode vir 1,5 por 5. Eles trabalham com 1,20 por 2. 1,20 por 4, 1,20 por 5. 1,20 por 5, né, Lucas? 1,20 por 5. 1,20 é a largura aqui, ó. Então, de 1,50 para mim passar na plana já dá trabalho, porque se eu passar ela acaba, só tem que passar um lado. Aí você imagina uma ripa de 1,20 passando, vai ficar uma folha. Ela vai empenar tudo e vazar. Uma telha de cimento. Ela vai, ó, entortar tudinho. Aí hoje teve o orçamento que o cara tava falando com o Adriele. Aí a mulher lá, eu não tenho não, é igual nosso concorrente faz aqui. Daqui 10 dias vou ter. E vai tentar convencer o cara a pegar a Guajará Ferro. Aí pegou e botou um preço lá da ripa, 2,30. E já botou para bagunçar o outro orçamento do concorrente, que seria nós. Porque ela não tem para entregar e botou um preço que ela não consegue entregar. Eu entendo, é isso aí. Então eu botei a Adriana de algumas indicações para a Adriana conversou com o rapaz, convenceu, o cara comprou com a gente. Olha aí. Entendeu? Então isso, assim, ó, o nosso concorrente de Guajeru, que sempre tem um preço que
que acaba ganhando da gente aqui, a bitola dele é diferente da nossa e a madeira dele é diferente da nossa. Então nós temos que ganhar em cima dessas duas qualidades. Do material que é superior e das bitolas que é diferente. Porque assim, como é que eu só descobri isso quando o cara mandou um orçamento para Marlene que eu fui pegar, mas não, mas aqui é sem chance. Eu posso pegar e mandar serrar naquelas bitolas, mas a nossa região não aceita aquelas bitolas. Geralmente o pedido coloca nem observa a largura. Veja bem. Eu vi lá de Belém, as medidas da ripa Vamos lá. Formou-se um CPV. Quem destrincha isso agora? Qual é o CPV para isso? Eu escrevi um texto hoje aqui. Não, gente, aqui é a hora. Bota um texto. Eu rasguei, é porque eu tive que fazer o texto, depois eu mandei o áudio pra ele falando, entendeu? Tá. Só que aí eu Mas e o áudio? Passa o o áudio. áudio eu tenho tudo. Passa o áudio. Como é que você convenceu o seu cliente? Ué? É lógico, isso aqui serve. É isso aí. Bota o áudio aqui. Eu expliquei para ela, ela não conseguiu absorver. Ela achou melhor eu escrever e depois ela. Eu tive que escrever tudo. Senão eu ia geralmente no telhado coloca 2 ripas, lá vai ter que colocar umas 4. Não é? Nós vamos construir em cima do que Léo colocou agora, gente. Por isso que entendam, nós somos consultores. E qual é a técnica de vendas que tem que ser usada nesse caso? Qual é a técnica que vocês já aprenderam que nós temos que usar nesses casos? Comparar as medidas do rapaz, superar as objeções. Sim. As medidas, Mas tem o nome da técnica. madeira, Crie imagens visuais do problema. Qual é o nome da técnica? Já dei metade do que é, gente. Pelo amor de Deus. Me ajuda aí. Vai falando da tigre nisso aí. Crie imagens visuais do problema. Faça o cliente imaginar a solução. Qual é o nome da técnica que vocês aprenderam? Está lá na apostila de vocês, está lá. Ferir e curar, gente. Ferir. Crie imagens visuais do problema. Curar. Faça o cliente imaginar a solução. E a solução é o quê? O que você colocou que vai passar para nós agora. Passa aí a solução. Ai, gente, bora ver se vocês ouvem. liga na caixa de som lá. Peraí, aqui mesmo dá pra ouvir. Peraí, deixa eu... A voz dela. Não tem. Ô, vergonha. Pronto, vamos lá. Eles trabalham com a guajará, também é conhecida como caçamba, madeira negra. Então, a madeira dura, a madeira que queima rápido, a madeira que não consegue queimar, da lasca. Você fazer comparação com a jarana, que é a que a gente trabalha aqui, ou a maçaruda, também trabalhando, é uma madeira muito difícil de trabalhar. E essa valor, já mandar, já mandou, faltou já mandar também, na segunda semana. E assim, chegou uma carta pra gente semana passada dessa madeira, madeira excelente, de ótima qualidade. Assim, eu vou até falar com ele, melhor. Excelente, madeira geralmente excelente. Mas assim, essa madeira eu falo com valor, eu já vi que você vai fazer. Eu tenho entendido que daqui a mais, eu vou fazer para vocês,
Pronto, Na vamos lá. madeira dela, ela passou o recado. E olha só, quantos clientes mais ela vai atender nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses? Será que toda vez? Por isso que volto de novo para vocês. O CPV, o que é CPV mesmo, gente? Perfeito. Com a técnica ferir e curar. Gente, é um resumo simples. Você vai... Primeiro, esse cliente, qual é o nome dele? É o Lucas. Lucas, está construindo ou reformando? Onde é a obra dele? Passado. Quantos metros de telhado é? O metro total? Não. É porque ele não passou da obra ela fazer, ele já pediu o pedreiro, ele Já mandou as medidas. Pronto. Já tá por 70 metros, né, Lucas? Você viu a diferença? É por isso que não é que Lucas ele é um cara aplicado, está há muitos anos, Marlino também, mas vocês precisam acompanhar essa zaga aí. Isso é uma informação importante, porque você vai conseguindo compilar. Poxa, esse cliente comprou isso aqui, é referente a 70 metros. E se fosse 100 metros? E como que eu poderia ajudar? Olha só como que você consegue fechar. A gente está falando de sinapse. E aqui é a hora de errar, gente. Nós estamos numa sala de aula. Se eu não puder, numa sala dessa, falar uma besteira para me aprender, porque quem não pergunta, quem fica com vergonha de perguntar, não aprende. E a gente aprende com instinto de curiosidade. Qual é o melhor CPV que nós podemos fazer para fechar esse cliente? O nome dele é? Lucas. Para fechar o Lucas, gente, primeiro, você pode trabalhar o cliente, se ele vai morar com a família dele nessa casa? Pronto, então olha como já vai facilitando. Se fosse uma pessoa que estivesse fazendo casa para vender, seria o mesmo argumento? Você está entendendo, gente? Não adianta ficar falando a madeira é excelente, para um cara que está fazendo para vender. Eu vou usar para ele, trabalhar o quê para um cara que é para fazer para vender, gente? Que tá no que Léo já falou aqui agora. O que eu vou trabalhar com o cara que vai fazer? Se a madeira dele é mais estreita, ela é mais cara que a nossa. Ou não? Se a nossa ela tem 1,5 por 4 e a do cara tem 1,2 por menos de 4, se a nossa dá 13, a do cara dá 11, faz a medida em metro cúbico, vê se a nossa não está mais barato. Então é quando a gente trabalha o cliente, é por isso que vocês precisam acreditar no processo. E isso vocês... Lembra que eu falei para vocês, gente? Não é vergonha. Vergonha é a gente não saber atender um cliente com excelência se falando ser um consultor de venda. Vai para frente do espelho, sozinho em casa. Vai lá, fala no celular e grava, depois você ouve. Por quê? Olha, conhecimento gera o quê? Convicção. O que é convicção? É certeza do que está falando? Sim ou não? A convicção gera o quê? O que é entusiasmo? É alegria, é o cara sentir firmeza. Você viu como você estava presa ali falando? Você estava tentando lembrar o que estava escrito no papel. Quando você fica, você está tentando, seu cérebro está buscando ali uma coisa que está escrita. Agora imagine se estivesse no natural. O seguinte, Lucas, eu não vou deixar você comprar nesse cara que você vai se arrepender, amigo. Nós já estamos há muito tempo nesse mercado e milagre é só o Todo-Poderoso para fazer. E eu consigo provar para você, se você me der essa oportunidade, que a minha madeira é mais barata que a dele. Olha que firmeza. Então me prova, olha, você pode... Vamos fazer o seguinte, eu vou mandar para você, vou tirar aqui com uma régua, vou tirar as medidas da minha madeira, e eu vou pedir para você ir lá no pátio dele e pegar uma reguinha lá de escolinha e medir para você ver se vai ser o mesmo tamanho. Porque eles tiram na medida, não adianta, não tem almoço grátis. Nós compramos hoje das principais serrarias do Brasil, vem do Pará, nossa madeira é toda regular. Inclusive, nós distribuímos para lojas de material de construção, compra com a gente também, porque nós somos uma distribuidora praticamente de madeira. Então, meu amigo, o senhor está falando com quem entende de madeira. E aí você vai trabalhando a convicção com ele. E vendeu porque, óbvio, você foi orientado e você passou, mesmo do seu jeitinho, funcionou. Parabéns, show de bola. Mas vai vir outros que às vezes não vai ter a mesma, que não está na mesma vibe do Lucas lá. E você tem que fechar na hora, porque se deixar 10 minutos ele fecha no outro. Então vamos construir isso. Por isso que as madeiras, as medidas, você vê, olha outra coisa que mudou no mercado. Qual é a medida oficial de uma tábua de pinos? Antigamente era 3. Era 2,5, medida padrão, 1 polegada, tá? 2,5 por 30. Aí os caras já criaram 20 por 28, 27. Ou seja, virou um chapéu velho isso. Ô, Mauro, essa reunião que eu falei que é muito top. E às vezes a gente
a madeireira cresceu, assim, sabe? Absurdamente. Absurdamente, para essa região. Roçado, Duas Lagoas, eu vejo calor aqui também, comecei a entrar lá. Então, antes não tinha... E aí, sabe que. E na cidade, se entregava direto na cidade. Agora eu pergunto para vocês, quem são os responsáveis por isso ter acontecido? O carpinteiro, velho, que o cara não é tolo. Você entendeu? Porque o carpinteiro, quando usa a nossa e usa a do cara, ele fala, pô, isso aqui não vale, isso aqui não trabalha com isso, é lá. Por isso que os profissionais têm essa... Antigamente, eu acho que um ano lá atrás, o pessoal de Piripá entregava bastante material. E hoje, eu vejo material para entregar em Piripá. E eles aí usavam os nossos, eles tinham esse mecanismo com o dele. Eles fazem essa conexão com o pessoal nosso aqui da região nossa. Aí eles começaram a entrar aqui dentro. Aí Lucas começou até esse vínculo também com os marceneiros. Você viu como muda, né? Dando mudada. E você vê que os profissionais, gente, ele tem uma influência direta. Se ele falar, o cliente vai abonar. Nós temos que ter essa galera com muito carinho com a gente. Por exemplo, quanto deu o pedido do Lucas? Deu 8.400. Por R$ 8.450. Vale a pena uma visita para acompanhar esse telhado lá? Você sabe onde é, André? Ou seja, Da região. porque essa para você é importante? Você vai conhecer o carpinteiro. Você vai fazer um network com ele. Mas um carpinteiro bom não ia deixar ela comprar lá no Guajeru. Pois é, mas o cliente, às vezes o carpinteiro nem está sabendo. Ele só sabe a hora que chega o material. A hora que chega o material, É surpresa. Essa questão aí que eu falei, eu não achei que eu fui tão ruim. Não, não foi ruim não. Pelo amor de Deus, não é que foi ruim não. Pera aí. Se fosse você teria sido ruim se não tivesse fechado. Você fechou, meu amigo, não tem ruindade não. Não, porque assim, você for fazer, tá dizendo. Eu tô falando que agora você precisa aprimorar. Eu liguei pro pedreiro e falei assim, ó, dá uma forcinha pra mim. e você fala pra ele assim, ó, essa madeira mesmo que faz esse cuidado. Entendeu? Então essa